Olá, que a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo, né, esteja com todos nós, com a sua casa nesse momento, que o Espírito Santo cele as nossas mentes, todo o nosso ser, a fim de que possamos receber aquela palavra personalizada, né, para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Eu sou a pastora Marisa, para quem não me conhece, estamos aqui para mais uma reflexão neste dia, que você possa ser abençoado, abençoada. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 4, dos versos 10 até o verso 13, que nos diz o seguinte: Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós conhecemos a carta aos Hebreus, muitos conhecem, né? Fala das promessas do Senhor, da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não alcançaremos as promessas de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela é repleta das promessas de Deus para as nossas vidas, porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um plano de amor, um plano que inclui aí a salvação, inclui a nossa existência aqui, física, humana, de nós alcançarmos de Deus aquilo que a palavra fala, que é paz, que é bem-estar, também lutas, porque a palavra diz que no mundo tereis aflições. E Jesus disse, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E você, como eu, nesse momento, deve estar guardando as promessas do Senhor. Mas Deus nos prepara. Ele nos prepara porque só Ele sabe aquilo que está lá na frente. Aquilo que realmente vai ser feito das nossas vidas, o testemunho que nós vamos dar. Nós, muitas vezes, a maioria de nós, espera o cumprimento das promessas de Deus, pensa na individualidade. O que é que vai acontecer com a minha vida? O que é que vai acontecer com a minha casa, com a minha família, com os meus sonhos? Só que Deus, Ele vê além. Ele tem um plano, não esse plano como o nosso, que é um pouco egoísta, na verdade. Nós queremos ver as nossas realizações. E a nossa visão fica limitada a nós entendermos aquilo que o Senhor tem no geral. Porque Ele faz planos envolvendo várias pessoas. Ele vê a extensão daquilo que está acontecendo na nossa vida e que vai alcançar outros. Por isso Ele nos prepara, por isso que nosso reloginho, né, o Cronos, que é diferente do relógio de Deus, que é o Kairos, ele corre, ele vive dentro desse limite, dessa aparência do mundo, e para Deus não é diferente. Não importa a idade, como foi para Sara e para Abraão, né? Abraão com 100 anos ainda foi capaz de gerar um filho, e Sara também, mesmo tendo o ventre amortecido, quer dizer, já não havia vida humana, física, possível de se gerar, muito menos de gestar uma criança, muito menos de amamentar, porque ela amamentou Isaac. Mas para Deus não é assim. E nós precisamos realmente sermos perseverantes. Quando Ele fala aqui para nós, para que nós vamos descansar de toda a luta, de todo o trabalho, vamos descansar, tal como houve o descanso de Deus quando fez o mundo, que no sábado Ele descansou. Mas para que nós alcancemos esse descanso da fé, é necessário que haja perseverança. E aí entram as nossas crises humanas, entram os nossos desafios, a nossa falta de compreensão por tantas coisas que acontecem e que nós queremos uma explicação racional. E a fé, ela não é puramente racional. Quando nós esperamos alguma coisa, quando Deus trabalha conosco, Ele vai além da aparência. Mesmo porque a fé, ela vê além. A fé não é aquilo que eu estou vendo. E se eu tento racionalizar, se eu tento entender todo o processo, eu vou ter problemas. Se eu deixar que a minha mente vá e comece a analisar, comece a viver na lógica,
porque é assim, que vai ser desse jeito, e que Deus vai fazer assim, ou que eu desejo que Ele faça assim, nós não compreendemos a mente do Senhor. Mesmo porque a palavra fala, quem é que ensinou o Senhor alguma coisa? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem é que pode ensinar aquele que criou todas as coisas? Nenhum de nós pode ensinar nada ao Senhor. E Ele nos fala também, lá em Romanos, capítulo 8, verso 18, que Ele considera, né, que os sofrimentos do momento que nós estamos passando, eles não se comparam à glória que será revelada através de nós. Em Cristo, já temos a glória revelada através de Cristo Jesus, mas através das nossas vidas. Então, as aflições que nós vivemos, as dúvidas, as angústias, elas não se comparam. Mas eu sei que é difícil para todos nós, é difícil para mim, porque nós, como humanos, nós temos ansiedades, nós temos desejos, é desconfortável para a carne esperar determinadas coisas, passar por provas, por provações, sem entender, vendo coisas injustas acontecendo muitas vezes dentro da própria casa. E a gente pergunta muitas vezes, né? Muitas pessoas perguntam, e a gente também pergunta, onde está Deus? Por que Deus, Ele é poderoso e Ele não resolve determinadas situações de imediato? Num estalar de dedos Ele pode resolver e Ele não resolve. E os dias passam, as noites vêm, amanhece o dia, as horas passam, os meses passam, os anos passam, nós nos sentimos envelhecendo, né? Olhamos as marcas no nosso rosto, né? Tudo vai mudando. E a gente às vezes vê determinadas situações que não mudaram, que permanecem ali. E nós questionamos a Deus, e há momentos até que nós nos rebelamos. E não tem jeito, nós precisamos voltar e procurar o consolo de Deus, procurar a sabedoria de Deus, aquele conhecimento que só Ele é capaz de nos dar, para poder nós perseverarmos nas nossas lutas. Isso tudo nas nossas vidas acontece a nível de mente, que é o nosso controle. Quem pensa, quem raciocina, e nós temos que ter muito cuidado com essa função, né, que está na nossa alma, que é a nossa mente. A nossa mente pode nos sabotar, ela pode nos levar a sofrimentos, a coisas. E aí, como fazer? Muitas pessoas dizem, controla o pensamento, não tenha pensamentos negativos. Isso realmente é impossível. E a neurociência nos diz isso. É da natureza humana. Nós não podemos simplesmente negar que estamos pensando, ou então entrar em alguma repetição mental. Podemos sim declarar a palavra de Deus. Mas antes que declaremos a palavra, é importante que nós assumamos, sim, eu estou tendo determinado pensamento. De onde está vindo esse pensamento? E detalhe, às vezes não é nem o pensamento que vem, é o sentimento, porque o pensamento já está cristalizado dentro de nós. Então é necessário um mergulho ainda maior para sabermos o porquê daquele sentimento. E também estarmos atentos. Nós temos hormônios, há níveis de serotonina que durante o dia, né, que é o hormônio da alegria, que ele em determinados horários, pessoas são diferentes, ele funciona diferente. Pode estar em alta, você pode estar mais predisposto a pensamentos positivos, em outros momentos estará a pensamentos negativos. Mas de qualquer forma, o que nós vamos fazer? Nós vamos assumir, nós estou tendo esse pensamento sim. Mas por quê? Às vezes é um pensamento de raiva, alguém falou alguma coisa, houve uma fofoca e você entra naquele processo de analisar, de achar injusto, aí vem o ressentimento, vem a mágoa, nós chegamos às vezes até xingar, não é verdade? Ficar bravo com aquela pessoa, e aí a emoção vai lá para o alto, e de repente você fica com a mente obsessiva, com aquilo repetindo, você pensa outra coisa e aquilo volta, mas não podia ser assim, aquela pessoa não podia ter falado isso não é justo, aquela pessoa não tem esse direito, e você começa com um discurso interior, que vai levar a um tremendo desgaste. Mas o que fazer? Deixa vir o pensamento, analisar, e depois nós vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a colocar isso no lugar devido,
a pensar. Tem uma poesia pequenininha que eu sempre falo, né? Se pudéssemos ler as histórias dos nossos inimigos, encontraríamos na vida deles tristezas e sofrimentos suficientes para desarmar o nosso ódio. Geralmente quem fala, quem critica, quem aponta o dedo, não são pessoas que estão numa situação favorável. Não são pessoas que estão em paz, mas são pessoas que de certa forma têm alguma coisa perturbando elas. E elas vão aparentemente, supostamente, na cabeça dela, se sentirem melhores atacando os outros. Só que isso é irreal, isso é ilusão. E nós que cremos na palavra de Deus, que estamos dispostos a uma caminhada de crescimento, temos condição de identificar isso. O perigo é quando a nossa mente, que é obsessiva, que é repetitiva, que fica em torno daquilo ali, ficar rodando, não encontrar a saída. Aí é perigoso. Pararmos para orar, cortarmos, de certa forma, substituirmos, assumirmos aquele sentimento, procurar analisá-lo, ou até, se for possível, conversar com alguém que esteja mais calmo para ajudar, e depois substituir, trocar aquilo, pensar nos nossos valores. Que valores nós temos como seres humanos? Nós temos generosidade, nós temos o desejo de sermos boas pessoas, de vivermos na palavra de Deus? Ou queremos ser como o outro, que está tecendo críticas, que está aí vivendo uma vida afastada? Isso tudo, apesar da nossa emoção querer nos atropelar, nós precisamos analisar, precisamos ter não permitir que a pessoa determine o que nós vamos sentir, né? Eu também não posso determinar o que eu vou sentir, mas eu posso escolher a maneira que eu vou tratar aquela situação, aquele sentimento que vai vir daquela situação. Não negando, volto a dizer. Porque quando nós negamos, aquilo cria uma força maior. Eu até ouvi uma história a respeito disso, que é mais ou menos assim, para ilustrar, é uma metáfora. Uma pessoa, ela fez uma festa de aniversário, convidou várias pessoas, mas uma determinada pessoa ela não convidou. E, para surpresa dela, aquela pessoa veio até a festa. E é uma pessoa, de certa forma, crítica, não é uma pessoa legal de estar ali para convivência. E a pessoa estava feliz no meio dos amigos, dos familiares, e aquela pessoa indesejável chegou. E ele viu aquela pessoa se comportando mal e chegou para ela e falou: não posso, olha, por favor, você vai embora, não dá. E a pessoa foi, mas daqui a pouco a pessoa voltou. E ele de novo, olha, não tem condição, e a pessoa, umas 3 vezes. Por fim, ele viu que ele estava perdendo a festa e que não tinha jeito. Quanto mais ele empurrava aquela pessoa para ir embora, ela ia. Quando ela voltava pior. Isso aí eu estou utilizando para ilustrar o pensamento negativo. Então, ele fez o quê? Deixou que a pessoa ficasse na festa, vamos deixar que aquele pensamento fique ali, mas ele escolheu estar com as outras pessoas, conviver, brincar, conversar, e de certa forma acabou ignorando aquilo ali. Então ele não negou, ele não mandou embora, tá? Então nós vamos conviver e vamos, tipo assim, brincar com aquele sentimento. Talvez até brincar, porque a nossa mente, ela nos obedece. Ela tem coisas certas emoções que virão que você nem está vivendo aquilo. Mas de você imaginar, você é capaz de ter sentimentos. Só de você imaginar. Então nós precisamos realmente conhecer a nossa mente e ter a nossa mente renovada. Tá? Mas nós estamos falando de fé, do descanso da fé. Isso tudo que eu estou falando engloba, porque no nosso processo de caminhada, de amadurecimento, de crescimento na fé, o que mais nós vivemos está ao redor dos relacionamentos. Essa semana eu postei um vídeo falando, né? Os relacionamentos são a nossa vida. É relacionamento com Deus, conosco mesmos e com as outras pessoas. E aí há vários níveis de relacionamento. E o que vai comandar essa harmonia, essa tranquilidade, relacionamentos favoráveis, não está no outro não, está mais dentro de nós. Porque nós é que vamos escolher como nós vamos lidar
os limites que nós vamos colocar em determinados relacionamentos, ou aqueles relacionamentos que nós vamos deixar, porque chega um nível, um ponto da vida também, que determinadas pessoas, você vai escolher o nível de intimidade, relacionamento que você vai ter. Porque se você convive com pessoas altamente negativas, você vai acabar absorvendo. Não é contagioso, mas é contagiante. Então nós também temos o direito e devemos escolher com quem nós nos relacionaremos. E lá na palavra também, 2 Coríntios 12.9, ele fala que a graça dele nos basta. E o que é a graça? É esse poder que enquanto estamos na nossa caminhada de fé, enquanto estamos lutando os nossos combates aqui nessa terra, até que cumpramos a nossa carreira, cumpramos os propósitos que o Senhor tem para nós, o que vai nos ajudar, a vencer e nos ajudar a amar, perdoar, será a graça. Por nós mesmos, nós não conseguimos nada, absolutamente nada. Mas há características que envolvem se viver na graça. E a principal delas é ter um relacionamento com o Senhor. Por quê? Todo relacionamento, toda amizade, casamento, mãe, filho, qualquer tipo de relacionamento, ele é sustentado pelo quê? Por uma constância, por um trabalho no relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Exige de nós tempo, exige de nós... talvez no começo você possa nem gostar, mas a partir do momento que você começa esse relacionamento, que você busque a palavra, que você busque ler, você vai com o tempo ter a convicção de que Deus fala com você através da palavra, Ele fala na sua consciência. E aí vem a graça dele. Para os momentos, principalmente para os momentos difíceis, em que nós nos sentimos sufocados. E mais do que nunca, nesse momento atípico do mundo, mundialmente falando, nós passamos por situações que nos pressionam. Essa coisa de não poder sair de casa, de não poder abraçar, de não poder sair sem máscara, às vezes estamos pedalando, estamos caminhando, eu pelo menos me sinto sufocada, me sinto sem ar, às vezes me sinto aflita, e às vezes é difícil, você não pode tirar a máscara. Eu sempre digo, eu não posso me lembrar que eu estou de máscara, eu tenho que esquecer que eu estou com aquilo no rosto, porque eu acho difícil ficar com a máscara. E aí as festas que nós não podemos mais, não temos festas, não podemos celebrar, não podemos participar de determinadas coisas. Essa semana eu recebi convites, não devo ir, porque eu tenho pessoa de idade em casa, eu também não tomei a segunda dose da vacina, e mesmo que tomar, nós sabemos dessa coisa toda, né, que atrapalha, que é o vírus está aí ainda. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós também precisamos entender aonde que Deus quer nos levar. Eu falei agora há pouco, me desculpe. Deus tem um propósito para a vida de cada um, e Ele tem um plano que vai além do que nós estamos vendo. Tá? Por exemplo, eu que estou falando aqui agora, pode ter pessoas que estão me ouvindo que também tem um chamado de Deus, de levar a palavra, de estar ouvindo pessoas, de estar ministrando, estar fazendo oração, de trabalhar em vários aspectos que nós trabalhamos com a palavra de Deus. Então a Bíblia fala que quem é mais dado, mais também responsabilidade. Eu me sinto muito responsável por muitas coisas. E para que eu exerça esse ministério, para que eu esteja preparada, eu sou colocada à prova. Deus trabalha comigo com diversas situações em que eu vou ser lapidada. E a cada momento em que eu em oração me apresentar a Ele e disser, como eu já disse várias vezes, Senhor, o Senhor pode contar comigo. Senhor, eis-me aqui. Eu tenho uma filha que brinca, você é doida, mãe, de falar. Eu falei, você não fala, mas você pensa. Assim também. Né? Então, nós demos essa permissão. Eu dei essa permissão. Ele trará à minha vida, Ele permitirá em minha vida situações que Ele me conhece muito mais do que eu mesma me conheço. E isso é com qualquer um. Deus te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. Então, quando você se coloca numa posição, como eu digo por mim,
O Senhor pode contar comigo. Ele vai me talhar, né? Como um artesão aí vai talhar uma madeira. Ele sabe onde ele vai bater. Todo artista, diante da sua obra, ele sabe o que é exigido naquela obra. Então, ele é o oleiro, eu sou o barro. Ele vai me trabalhar, ele vai me permitir situações exatamente para poder que eu esteja preparada. Porque as pessoas não querem ouvir historinhas, elas não querem ouvir tão somente conselhos. Elas querem ouvir alguém que passou por determinadas coisas e que tem o testemunho. E não só, né, falar que é assim, faça assim, faça... Não. As pessoas esperam que as outras pessoas testemunhem, que elas realmente tenham vivido. Você não vai viver todas as coisas, né? Mas você vai viver um tanto de coisas razoáveis para que você possa, que Deus sabe onde Ele vai te levar, quem vai te ouvir. E realmente, quando você fala para uma pessoa, né? Eu sei a dor de perder um filho, de perder um neto, mas eu não sei a dor de perder um pai, de perder uma mãe. Aliás, eu tenho uma mãe, eu tive mais de uma mãe, uma eu perdi, mas perdi com muita paz. Ela tinha vivido bastante e eu até digo, né, que ela estava muito linda lá no caixão, porque ela parecia sorrir, ela estava em paz. Então não foi aquela dor desesperadora. Eu convivia com uma certa distância, porque a gente morava em cidades diferentes, mas foi aquela mãezinha que eu dormia no canto da cama dela, que era uma amiga para mim, de 84 anos. Mas uma das melhores amigas que eu tinha, que me conhecia no profundo, que em tudo me aconselhava. Então essa dor aí eu conheci, né? A dor de perder um filho gestado no dia de nascer, partir, um neto que ia fazer 1 aninho, perdi amigos, mas não perdi irmãos biológicos. Então eu realmente não sei, não perdi marido, tive amigas perdendo. Na base da empatia, do poder do Espírito Santo, né? O Senhor nos dá a condição de sermos solidários, de ouvirmos, de sentir um pouco aquela pessoa ali, né? Essa semana, final de semana passada, uma amiga perdeu um filho, nossa, o filho rapaz, e outra amiga também, outra conhecida, perdeu uma filha. Na nossa cidade, como em outras aí, nós estamos vendo muitas perdas. E nós, sabe, nos solidarizamos, chegamos realmente a perder um pouco, acordar de madrugada, lembrar daquela pessoa, vir aquela pessoa na nossa mente e nós nos derramarmos em oração pela vida dessa pessoa, para que o Espírito Santo console. Mas então a vida é assim, nós vamos dar um pouco daquilo que Deus nos permitiu viver. Porque a própria Bíblia fala, para nós termos condição de nós consolarmos os outros, sabe? De estarmos ali, de termos enfrentado os desafios, porque quando nós realmente sentimos na pele, faz toda a diferença. Você saber ouvir. Hoje o mundo carece de pessoas que sabem ouvir. As pessoas vivem agitadas demais e se tornou até um vício. Estar agitado, estar estressado. Até as crianças falam, eu estou estressado. Uma criança estressada. Pequenininho fala que está estressado, porque é a linguagem que ele tem ouvido os pais falar, as pessoas que estão por perto. É estresse, são situações, né, que apertam daqui, apertam dali. Então nós vivemos num mundo desse constante estresse, de muita informação e às vezes nem sabemos passar. Absorvemos tanto conhecimento, tantas coisas e na hora de passar não temos essa facilidade de passar. E muito menos de ouvir. As pessoas observam que a pessoa não está ouvindo, o olhar dela está aflito. Ela está quase ali se sacudindo, ou doida para falar alguma coisa antes que a pessoa termine de falar, dar um conselho. E o outro percebe. Ou então falar alguma coisa rápida, manda essa pessoa embora, né? E desiste disso. Não é isso que a outra pessoa quer ouvir. Ela quer ouvir, às vezes ela não quer nem ouvir, na verdade, ela quer ser ouvida, porque ela, sendo ouvida, ela está se ouvindo. Isso a psicologia explica. Quando a pessoa se ouve, ela mesma encontra as respostas. Mas nenhum ser humano foi feito para viver sozinho, nem Jesus viveu sozinho, o próprio Deus, que é Pai,
que é Filho, que é Espírito Santo. É o mistério da Trindade. É em três em um. Ele não ficou sozinho. Então, nós também não vamos viver, nós vamos resolver as nossas situações sozinhos. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Precisamos do outro, sabe? No dia a dia, às vezes eu me vejo tão cheia de coisas para fazer. Eu tenho vivido desafios muito grandes com situações de enfermidades dentro de casa. Então, eu faço inúmeras coisas, mesmo tempo que sou dona de casa, faço tricô, gravo vídeos, faço cursos. E uma série, você deve ter visto o meu curso aí na mídia que eu fiz, né? Tenho trabalhado em cima disso aí. E dividir meu tempo, né, com meu pai, que ele gosta de jogar de vez em quando, dar atenção ao neto, atender telefonemas, conversar com algumas pessoas. Como pastora, a gente ouve pessoas que precisam ser ouvidas, precisa que a gente ligue também, porque as ovelhinhas, elas, né, elas estão um pouco distantes, elas não estão agora aqui, nossa igreja pequenininha, nós não estamos atendendo diretamente, mas por telefone fixo, telefone celular. Então eu tenho que fazer escolhas durante o meu dia. O que eu vou fazer agora? O que é fazer primeiro as coisas primeiras? Agora, o que é mais importante? Escrevo livros também. Poxa, eu estou com o 3º livro escrevendo, já vai ser lançado na rede. E aí? Não, mas meu pai também precisa de atenção, precisa que eu me sente com ele, que eu brinque um pouco com ele. Então eu abro mão daquilo, sabe? E aí eu fico assim, meu Deus, quem me ouve falar, quem me conhece, sabe que a minha vida é uma dinâmica assim, só Deus, para eu realmente dar conta de tudo que eu tenho que dar, cuidar de mim e fazer tudo o que eu faço. Mas é tudo pela graça, não é na minha força. Na minha força eu não me moveria. Eu não conseguiria nada, absolutamente nada. É Deus. Né? Quando chega o final do dia, assim, eu declaro, né, Isaías 40. Só me esqueci o versículo, acho que é o versículo 30, se eu não me engano. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, subirão com asas como águias. E aí eu vivo repetindo isso, respirando fundo e pedindo forças a Deus para que eu consiga cumprir. E tenho conseguido, Deus tem me dado forças. E é o que eu desejo para você, que Ele também te dê forças suficientes para você fazer, né? E a gente entrar nesse descanso de Deus. O que é o descanso de Deus que eu acabei de pregar aqui na palavra? Falar, você também terá o descanso de Deus. Esse descanso de você ver na sua vida as promessas de Deus cumpridas. Você vê que o Senhor é muito gostoso, é muito satisfatório. Você sofre determinada coisa, mas você diz, não, Deus é fiel, isso vai passar. Eu confio que vale a pena eu lidar com amor sobre essa situação, eu dar ao outro, que eu devo ao outro, como dizem Romanos, né? A única coisa que eu devo dever ao outro é o amor. Mesmo que o outro esteja ali se fustigando, mesmo que a situação seja até injusta, mas aí você confia, porque a palavra disse para você amar, a palavra disse para você perdoar, e você ainda não viu os frutos, mas Ele promete que vai ter o descanso da fé. Então, quando você vê esse descanso chegar, é tão bom, é tão satisfatório. Você vê ali a palavra de Deus se cumprindo. Todos nós desejamos isso nas nossas vidas. Ver a palavra de Deus, esse descanso da fé. Mas o que houve com aquele povo? Como nós lemos aqui. Eles não receberam porque eles se rebelaram. Foi um povo rebelde. Isso pode acontecer com a gente também, porque nós somos humanos, tal como eles também eram humanos. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha, isso aqui é muito profundo demais. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós estamos nos nossos conflitos, nas nossas angústias, Ele nos chama a atenção. Sabe, eu recebo puxão de orelha do Senhor. Essa semana mesmo eu levei um grandíssimo puxão de orelha. Porque por algum momento eu me rebelei diante de alguma coisa. Sabe? A minha mente divagou e eu achava que determinada coisa tinha que acontecer de um jeito e não aconteceu. E aquilo fez uma revolução na minha cabeça. E eu tive que ir para a oração, eu tive que... Nosso Deus, sabe? Eu tenho uma mente muito
muito convicta, muito firme nas coisas. Então, quando vem esse conflito, quando vem alguma coisa, algum confronto que o Senhor permite, não é brincadeira não. Eu tenho uma filha que caminha comigo, que também é pastora, e ela fala, mãe, quando você fica assim, olha, eu não consigo, é você e Deus. E aí você chora, você quebra o pau, daí a pouco você aparece lá sorridente, você resolveu. E não foi diferente. E foi assim, e Deus chamou minha atenção. Eu falei, Deus me perdoa. Nossa, com toda a caminhada que eu tenho, olha aí, sou um ser humano também, tenho os meus momentos, né? Tem um momento de oração, tem um momento de choração, mas nós temos que ter cuidados. E eu pedi perdão a Deus, falei, Deus, não deixa eu me rebelar nunca contra o Senhor. Mesmo que eu não entenda, mas que eu aceite, sabe? Mas passou rápido, graças a Deus, e eu saí dali crescida. Eu saí dali realmente arrependida de não ter, né, de ter me sentido mal, de ter, a minha fé ter sido abalada por por algumas horas, mas não foi legal. Meu coração doeu, mas eu fiquei feliz do meu coração ter doído, porque eu me arrependi. Porque da mesma maneira que a gente se rebela, que a gente se revolta, no nível mais profundo tem que ser o arrependimento. Então eu fiquei muito dolorida. E eu agradeci, pedi perdão a Deus e recomecei. E não vou dizer, vou confessar para você, que ainda é como se eu tivesse saído de uma sala de cirurgia, né? Ainda estou com os pontos meio doloridos, porque eu sei que eu preciso crescer mais. O problema não está em Deus, jamais. O problema está comigo. É meu crescimento de fé. E a palavra de Deus, ela corta, sabe? E vinha na minha cabeça direitinho as palavras de Deus, sabe? Que eu estava me rebelando e eu não tinha como correr, porque ele estava falando comigo, ele estava falando no meu espírito. Então eu precisava orar, eu precisava me quebrantar, eu precisava voltar, precisava realmente orar, fazer tudo aquilo que eu sei que me levaria ao crescimento que eu estava sendo desafiada a ter com o Senhor. E fica essa minha experiência para você hoje, nesse dia, nesse momento, que nós temos as nossas lutas. Enquanto seres humanos, estando aqui na face da terra, nós sempre precisamos crescer. E eu tenho muito que crescer ainda. E eu desejo que você também cresça. Nós todos cresçamos juntos. E eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, com essa palavra que nós lemos sobre o descanso da fé, Deus, que essa pessoa que está me ouvindo, Deus, que a casa dela, Deus, possa descansar no Senhor, ver as promessas cumpridas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda toda a ação de Satanás e seus demônios sobre a vida dela, sobre a mente, Deus, que a mente dela possa encontrar paz, tranquilidade, ó Deus, possa encontrar o repouso em Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós cremos em Ti, no Teu amor, no sangue de Jesus derramado na cruz, Deus. Visita cada ouvinte nesse momento, Deus. Derrama graça, alegria e paz. E vai lá no canal, mais uma vez eu te peço, sabe, porque às vezes você curte, mas você ainda não se inscreveu. Aí demora a gente ser reconhecido, a gente poder levar essa mensagem além, adiante. Eu continuo contando com a sua ajuda. E muito obrigada a você que já se inscreveu, já curtiu. Isso é muito bom, isso é muito legal. Um grande abraço, a paz de Jesus para você e para sua casa.